Já estamos de volta e o nosso papo agora, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre relacionamento, sobre intimidade do casal, porque agora a gente está recebendo duas grandes pessoas aqui, a Liana Mello, ela que é coordenadora do grupo de apoio a mulheres portadoras de endometriose do Ceará, e o nosso já super conhecido Dr. Marcos Bessa, especialista em reprodução humana. Antes da gente falar, doutor, da questão da inseminação artificial, um público que é um público-alvo para esse tratamento é quem sofre de endometriose. Não é assim, doutor Marcos Bessa? Isso, é verdade. Na verdade, se você imaginar uma clínica de reprodução assistida, você vai ter aí 30%, 40%, até 50% dos casais que frequentam essas clínicas têm, ou isoladamente, ou associado a outros problemas, presença de endometriose. Então, assim, a endometriose é uma causa importante de infertilidade e uma das principais causas femininas de indicação de fertilização in vitro. Quem tem endometriose provavelmente terá dificuldade em engravidar, doutor Marcos? Muito provavelmente. Você tem os sintomas principais da endometriose, que são as dores pélvicas, e aí quando a gente fala de dor pélvica crônica, a gente fala de uma amplitude muito grande, quer dizer, desde a cólica menstrual clássica, a dor a urinar, dor no ato da defecação, enfim, toda sorte de dores no ato sexual, atrapalhando a vida afetiva, mexendo com a vida dos casais. Esse seria o quadro de dor pélvica relacionado à endometriose. Essas mulheres que têm endometriose podem ter muita dor e pouca infertilidade. Muita infertilidade e pouca dor, ou as duas coisas juntas. Então, assim, a endometriose, ela dificulta a fertilidade, atrapalha a fertilidade e atrapalha em vários aspectos, né? Quer dizer, não é um aspecto isolado. A endometriose pode comprometer as trompas, obstruindo trompa, pode comprometer o ovário, diminuindo a reserva ovariana, diminuindo a reserva de óvulos no ovário, pode comprometer, quer dizer, os espermatozoides, ao chegarem na pelve, muitas vezes são agredidos pelo líquido peritoneal decorrente proveniente da endometriose. Então, por esse motivo, né, e por esses motivos, é que a endometriose, ela merece ser destaque, merece realmente ser conversada, e é por isso que é o 4º ano que vai acontecer, sábado, dia 25, a 4ª edição da Endomarcha, né? Isso, Liana, convida quem está em casa, por favor. Exatamente. A Endomarcha já acontece no Brasil há 4 anos, né? Nesse ano serão 13 estados brasileiros participando, e ela é um evento mundial, ela acontece em 60 países simultaneamente, né? E nós estamos marchando por políticas públicas para fazer com que a doença seja conhecida, para que haja um diagnóstico precoce, né? Para que mulheres não venham sofrer tanto sem saber a causa, né? Às vezes ela tem todos os sintomas de endometriose, mas não sabe o que é que está causando aquele sofrimento, né? E a informação salva vidas, né? E nós estamos aí para levar a informação e convidamos Fortaleza a caminhar no dia 25 agora, às 9 horas da manhã, concentração na Praça do Ferreira. O trajeto, Liana, vai chegar até aonde? Vai sair da Praça do Ferreira? É um trajeto curto, na verdade nós vamos dar a volta, né? Floriano Peixoto, vamos pegar São Paulo ali na altura do Museu do Ceará, voltando pela Praça dos Leões, para retornar à Praça do Ferreira. Né? E durante a caminhada nós vamos estar distribuindo panfletos com informações sobre a endometriose. Um trabalho de conscientização, né? Corpo a corpo. Agora, quem está em casa, quer participar, como é que faz, Liana? Então, você pode acessar o blog Endometriose e Eu, certo? Lá tem a ficha de cadastro de voluntários. Você pode se cadastrar no blog e só comparecer no dia 25 na Praça do Ferreira para marchar conosco. E lá, com certeza, não só quem tem endometriose, mas as pessoas que apoiam a causa, a divulgação da endometriose. Não somente as portadoras, mas os familiares, os amigos, né? Vamos estar juntos lá para apoiar. Agora, depois de amanhã, né? Já é depois de amanhã. Sábado, então sábado dia agora. 25, 4º ano, a 4ª edição da Endomarcha, e você está muito mais que convidado. Agora é o seguinte, você, minha amiga, está tentando engravidar, acha que não vai conseguir, acha que é uma causa perdida, calma, porque o Dr. Marcos Bessa vai explicar um pouquinho mais para a gente a respeito da inseminação artificial. A gente viu, Dr. Marcos Bessa, que o senhor falou que quem sofre de endometriose é um dos possíveis público-alvo, né? Quem seria mais indicado também para fazer inseminação, Dr. Marcos Bessa? Na verdade, assim, em relação especificamente às mulheres endometrióticas, aquelas que têm lesão tubária, ou que não tem obstrução tubária, mas que tem uma reserva ovariana diminuída, ou seja, aqueles quadros de endometriose que já foram operados muitas vezes, pacientes que, mesmo que não tenham cirurgias prévias,
você de repente faz uma avaliação clínica, uma avaliação laboratorial e entende que a reserva ovariana é diminuída, são candidatas mais frequentemente à fertilização in vitro do que à própria inseminação, né? Se a gente pensar nos tratamentos de reprodução, vamos colocar os 3 principais. Estímulo de ovulação, quer dizer, a indução da ovulação, inseminação artificial e a fertilização in vitro. As pacientes com endometriose podem, dependendo da gravidade da doença, engravidar com qualquer uma dessas formas, mas a fertilização in vitro acaba sendo o tratamento final daquelas mulheres cuja endometriose é mais grave, é mais acentuada, obstrui trompa ou diminui bastante a reserva de óvulos, né? Porque muitas vezes a endometriose leve, uma endometriose que anatomicamente não produz muitas lesões, não tem tumores de intestino, não tem tumores ovarianos de endometriose, tem uma endometriose que a gente chama de endometriose peritoneal leve, mesmo essas mulheres, às vezes têm dificuldade enorme de engravidar. Então, aí seria a fertilização in vitro. No caso da inseminação artificial, o que é a inseminação artificial? Você vai estimular a ovulação de uma mulher, no dia que ela vai ovular, você vai preparar o sêmen do esposo, quando é homólogo, quando é do próprio esposo. Quando aquele homem não tem espermatozoides, você pode fazer uso de um banco de sêmen. E aí você vai preparar esse sêmen, capacitar e colocar diretamente no útero no dia e no momento da ovulação. Esta seria a inseminação. Ou seja, você vai ajudar no sentido de, ao invés dos espermatozoides ficarem na vagina, eles vão para dentro do útero e são selecionados. Evidentemente que a partir daí tudo se dará de forma natural, ou seja, você vai precisar da passagem das trompas. Esperar acontecer, né? E precisa que as trompas estejam permeáveis, o que muitas vezes não acontece nas mulheres com endometriose. Por isso que a inseminação nem sempre é uma opção tão boa para as mulheres com endometriose. Agora, emocionalmente, só uma pergunta, posso? Pode, claro. Emocionalmente, como é que é para essas mulheres? Porque eu recebo muitas mães, muitas mulheres no consultório, no nível de estresse, tensão e ansiedade lá em cima, por conta de um processo como esse que o senhor falou. Como é que é isso emocionalmente para essas mulheres? Como é que é essa etapa? Quanto tempo dura? Bom, falar do emocionalmente da paciente, assim, do casal infértil, e assim, quando a gente fala casal... Delicado, é difícil. Eu posso até falar. Quando a gente fala do casal infértil, veja bem, esse termo é muito pesado. Infértil dá a noção de que você nunca vai conseguir engravidar. Não deu conta, né? E, na verdade, infértil não quer dizer muita coisa do ponto de vista técnico. Quer dizer apenas que você tenta há 6 meses ou 1 ano e não consegue. Então, a gente prefere usar até o termo subfértil, porque dá a ideia que há uma dificuldade, mas não é definitiva. Mas falar do emocional das mulheres com endometriose é um mundo, que é um capítulo à parte. Por quê? Primeiro, a gente vai pensar na questão mais básica, que é o ser humano. Qual é o maior sonho do ser humano? Qual é a maior busca do ser humano? É a vida eterna. Né? Pelo menos historicamente, antropologicamente, a vida eterna é o que se busca. Entretanto, não existe. Ninguém conseguiu a fórmula da vida eterna. Como é então que você pode ter a vida eterna? Através dos seus... Da nossa geração seguinte. Da sua geração, dos seus genes que vão adiante. A infertilidade toca nisso. Toca na incapacidade de cumprir uma etapa geneticamente determinada e socialmente também muito cobrada. Então você já começa desestruturando a autoestima do indivíduo. Uma coisa eu não dei conta, né? A gente vive numa sociedade extremamente machista, e esse machismo ele compromete o homem e a mulher. Sim. Ou seja, a mulher infértil ou subfértil, ela se depara com a incapacidade da reprodução. Ou seja, naquele meio, e é importante lembrar que nós, apesar da tecnologia, do desenvolvimento e de nós sermos racionais, nós somos muito animais biológicos. Então, há uma questão básica de você... Há um determinismo da reprodução. Eu preciso reproduzir. Se eu não faço, eu sou incapaz socialmente. Existe uma cobrança de você mesmo e existe uma cobrança da sociedade, né? E para o homem, então, muito mais difícil. Porque o homem ele tem uma dificuldade de lidar com a história da fertilidade. Ele mistura, às vezes, e a sociedade também mistura, fertilidade com virilidade. Isso, que são vias muito distintas no homem. Quer dizer, um homem pode ser muito fértil e ter disfunção erétil. Sim. Ou ele pode ser infértil e ter uma potência sexual ampla. Ele pode ter testosterona normal e por uma virose que ele teve, uma parotidite que foi para o testículo e fez uma orquite. Quer dizer, de alguma forma ele pode não ter nenhum espermatozoide e ser extremamente viril. Então, imagina que um homem não cumpre o papel de reprodutor. Então, isso na cabeça dele mexe muito. É grande, né? Então, isso é uma etapa. E a outra etapa que se pode discutir é o impacto dos tratamentos no emocional. Como você colocou, a duração do tratamento, o nível de estresse do tratamento
Então, assim, as várias etapas, se tem endometriose, a cirurgia da endometriose, as drogas da endometriose que vem em seguida, que muitas vezes causam depressão. Sim. Aí tem um contexto. Na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? Você não trata só o físico, mas você trata o emocional também. Então, muitas vezes existe o psicólogo e o psiquiatra junto. Pelo menos eu precisei dos dois. Eu tanto tive um psicólogo como eu tive um psiquiatra. Você é mãe? Hoje eu sou, graças a Deus. Teve dificuldade para engravidar? Tive, por 3 anos. Você passou 3 anos? Eu tenho 6 anos de casada, por 3 anos eu fui infértil. Tentava da maneira natural, não conseguia. Logo depois da minha cirurgia de videolaparoscopia, aconteceu um milagre e eu engravidei naturalmente. Hoje o meu Benjamin tem 9 meses. E o histórico da Liana é um histórico satisfatório, porque ela tem endometriose e em 3 anos conseguiu engravidar. Há mulheres com 10, 15 anos nessa luta, a ponto de recorrer, por exemplo, a óvulos doados, muitas vezes. Quer dizer, a endometriose exaure o ovário a tal ponto que você vai precisar de óvulos de uma doadora. Tem cura a endometriose? É uma doença que tem controle, mas cura total é algo subjetivo você falar de cura. Não é uma cura fácil. Você pode operar, pode fazer o tratamento medicamentoso e você conseguir deixar a doença quietinha para algumas mulheres. Outras mulheres, mesmo com todos os tratamentos, permanecem os quadros dolorosos. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, porque se você lembra que a doença existe e faz o diagnóstico, daí a importância da endomarcha. Se você faz um diagnóstico precoce, você diminui as sequelas e aí você consegue falar melhor de cura. Okay. O efeito é mais rápido, né, doutor? Muito obrigada, Liana. Então, novamente, posso agradecer? Olha só, pode agradecer, claro. Então, eu queria agradecer a Caroline Salazar, que ela é a capitã brasileira da Endomarcha, foi ela que começou todo esse movimento no Brasil. Agradeço muito a Caroline Salazar, o blog Endometriose. Dr. Marcos Bessa, Geoclinic, que estão patrocinando a Endomarcha. Clínica Evangelista Torquato, Clínica Sidney Pisse, Maternidade Escolar Chateaubriand com a doutora Catiane Lustosa e o Gampes, que estamos juntos aí na Endomarcha. Muito bom. Então fica aí a dica, dia 25 de março, 4º ano da Endomarcha. Obrigada, doutor Marcos Bessa.